Lucas capítulo 18. O texto diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse é um texto muito conhecido, mas muito maravilhoso, que fala sobre o valor da oração nas nossas vidas. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu perguntei como é que ela estava, como é que estava lidando com os seus problemas, com as suas lutas, e ela falou assim: pastor, está tão complicado que agora é só oração. E eu pensei, essa pessoa precisa aprender um pouquinho mais sobre oração, porque oração não deve ser a última coisa que a gente faz na vida. Oração não é o último recurso quando tudo deu errado, não é? E muitos de nós talvez precisemos aprender mais sobre oração. Você sabe que o povo judeu era um povo acostumado a orar, amém? Hoje em dia muita gente tem essa correria, falta de tempo, uma visão muito secularizada, uma visão muito voltada para o mundo, e às vezes as pessoas não oram como deveriam. Mas o judeu sabia o que era oração. Fazia parte do dia a dia, da rotina deles, em família, no templo, em todo lugar, eles sabiam o que era orar. Por que é que Jesus precisou contar a eles uma parábola, uma história, para ensiná-los o que é oração? Simplesmente porque mesmo as pessoas que têm uma vida religiosa, mesmo aqueles que estão acostumados a orar, muitas vezes não entendem as coisas essenciais, coisas fundamentais sobre a oração. Então, nós precisamos olhar para esse texto e entender por que é que Jesus fez questão de nos ensinar mais uma vez o que é orar. Nós precisamos, oração é fundamental, oração é uma das bases da tua vida com Deus. Querer ter uma vida próspera com Deus sem oração não vai funcionar. Então nós precisamos entender o que é que Deus tem para nós através desse texto, amém? Quero falar com vocês então sobre como Jesus descreve, como Jesus explica para a gente o que é oração. A primeira descrição que Jesus faz aqui, nesse texto, é da própria oração em si. A primeira coisa que ele diz assim, o texto: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, em primeiro lugar, oração é um dever. Repita comigo, oração é um dever. Quando é que você deve orar? Quando você tem vontade? Não. Oração é um dever seu diante de Deus. Deus espera que você tenha uma vida profunda de oração. Deu para entender? Você não ora porque você quer, porque você precisa. Você deve orar em primeiro lugar porque Deus espera que você ore. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ore porque não é porque Deus precisa da oração. Deus não é um ser carente que está lá no céu precisando de orações para que ele seja fortalecido. Deus não precisa de oração. Quem precisa somos nós, amém? Então, a primeira coisa que o texto ensina: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então é um dever. Em segundo lugar, descrevendo ainda a oração, ele diz que nós devemos orar sempre. A Bíblia nos diz várias vezes, em vários outros lugares, precisamos orar sempre. Isso significa que eu oro nos momentos fáceis, nos momentos de tranquilidade, eu oro nos momentos de dificuldade, eu preciso orar com frequência, sempre. A Bíblia ensina a gente a orar sem cessar. No outro texto, Paulo diz, orando em todo o tempo. Então, quando é que eu oro? Quando eu estou feliz, eu oro. Quando eu estou triste, eu oro. Quando eu estou angustiado, eu oro. Quando eu tenho problemas, eu oro. Quando eu não tenho, eu oro. Sabe o bêbado que quando ele está triste, ele bebe
porque está triste, quando ele está feliz, ele bebe para comemorar, ele sempre arranja um motivo para beber. A gente tem que ser assim com a oração. Está feliz? Ore. Ore para exaltar a Deus, ore para louvar a Deus. Está num momento difícil? Ore para colocar suas dificuldades diante de Deus. Está sozinho? Ore sozinho no teu quarto. Está na igreja? Ore com o povo de Deus. Está com a tua família? Ore em família, mas ore em todo o tempo. E por fim, ainda nessa primeira parte, ele diz, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que é que Jesus disse que nós não podemos nunca esmorecer? Muita gente ora por um tempo e de repente aquele fervor, aquela vontade de orar vai esfriando. Tem dois tipos de pessoas que esmorecem, que se desviam da oração. Alguns param de orar quando o problema diminui. Sabe, gente que só ora quando o negócio está pegando, mesmo quando está difícil, igual aquele que me disse lá, pastor, agora é só oração. Então, quando a gente está num aperto muito grande, até o mais incrédulo ora. Só que quando o problema começa a ser resolvido, a coisa começa a ficar mais tranquila. Ah, não vai acabar o mundo, não vai acabar a minha vida, o meu problema está começando a se resolver. Vai diminuindo a vontade de orar. Vai diminuindo aquele zelo, aquela paixão. Então algumas pessoas esmorecem porque as coisas começaram a dar certo. E aí ele baixa o nível da oração dele. Continue orando, não esmoreça, continue orando, continue buscando a Deus, edifique, fortaleça a sua vida, amém? E o outro tipo é aquele que para de orar quando o problema não passa. Quando o problema é grave demais, ou quando o problema persiste por muito tempo, e as pessoas então enfraquecem, desistem de orar. Se acostumam com o problema e pensam assim, eu já orei uma vez, já orei duas, não adiantou, eu vou parar de orar. Nunca pare de orar porque o problema é muito grande e nem pare de orar quando o problema diminui. Não são os problemas que tem que fazer você orar. A sua oração tem que ser a sua comunhão diária com Deus. Amém? Tem que ser o alimento da sua vida espiritual. E por isso Jesus disse, é um dever de orar sempre e nunca esmorecer. As lutas, às vezes, não passam tão rápido. E às vezes depois de uma aparece outra. A gente precisa estar sempre pronto para vencer as lutas. Um pastor certa vez escreveu num livro, contou um testemunho de que no final do culto uma senhora veio pedir oração para ele. E ele perguntou, pois não, irmão, o que a irmã quer que eu ore? E ela então disse assim, pastor, eu quero que o senhor ore para eu nunca mais ter problemas com o diabo. E o pastor então disse assim, pois não, irmão, a senhora está pronta para partir, quer ir embora agora. Posso orar para Deus levar a senhora? Não, pastor, não é isso que eu quero, eu só quero não ter mais problema com o diabo. Olha, só lá no céu. Enquanto estivermos aqui, nós temos que estar prontos para enfrentar as lutas. Então, como é que eu posso abrir mão da oração? Como é que eu posso esmorecer, parar de orar? Jesus ensinou claramente, não funciona. Você precisa orar sempre e não esmorecer. Amém? Então, o que é oração? O que Jesus ensinou? É um dever. É algo que precisamos fazer sempre e nunca esmorecer. Então, a primeira descrição que o texto faz é sobre a própria natureza da oração. A segunda descrição que Jesus fez nesse texto foi sobre Deus. Quem é Deus? Esse texto nos ensina alguma coisa sobre quem é Deus. Nas parábolas é muito comum que alguns elementos, alguns personagens da parábola tenham um paralelo com alguém. Cada elemento da parábola significa alguma coisa. Vocês entendem isso, né? Então, no texto, esse juiz simboliza Deus. O juiz, a quem a mulher ia pedir, simboliza Deus, porque o texto diz que se até um juiz iníquo atendeu a mulher, Deus também nos atende. Só que muitas vezes a parábola, ela não faz uma comparação com algo semelhante, ela compara com algo diferente. Ela faz a comparação por contrastes. Então, o que esse texto está ensinando, não é que Deus é igual ao juiz, é que ele é exatamente o contrário desse homem. A comparação é para mostrar assim, um homem injusto, que não amava as pessoas, que não tinha misericórdia das pessoas, que não se importava com ninguém, até uma pessoa assim,
De tanto ser importunado, foi lá e atendeu a oração da mulher, o pedido da mulher. Deus, muito mais. Porque você, quando ora, não está orando para uma autoridade insensível. Você não está orando para uma pessoa que não está nem aí com você, como grande parte das nossas autoridades, não é? Você não está orando para uma pessoa que fala assim, eu vou atender ele para ele parar de me encher, porque Deus não se cansa. Você não está orando para alguém que você tem que marcar uma audiência para talvez um dia ele te atender. Quando você ora, imediatamente a conexão está feita com Deus. Amém? Então, quando o texto está nos mostrando, fazendo essa comparação, mostrando como o juiz iníquo atendeu o pedido daquela mulher, está mostrando que Deus também nos atende. Mas a comparação não é por sinônimo, é por contraste. Está dizendo assim, Deus é muito maior do que esse juiz iníquo. Deus é muito melhor, Ele é seu Pai, Ele te ama. Então, quando você estiver orando, é bom você se lembrar de quem é Deus. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que é Pai. A Bíblia diz que se até nós, que somos pais imperfeitos, abençoamos nossos filhos, até nós, que somos pais imperfeitos, temos prazer em dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Quantos são pais e mães aqui? Você tem prazer em abençoar seus filhos? Você acha que você é melhor do que Deus ou Deus é melhor que você? Por mais que você seja um bom pai ou uma boa mãe, você acha que você é melhor que Deus ou Deus é melhor que você? Então, quando você entrar na presença de Deus para orar, você está falando com o Pai Celeste, perfeito, amém? O Pai Celeste, o que te ama. Então, o texto nos mostra quem é Deus. A terceira descrição que o texto faz é a respeito do homem, do ser humano, de quem é o homem. E mais uma vez, aqui é um contraste. Se na historinha lá, sobre o juiz, que foi importunado pela viúva até que atendeu, se o juiz representa Deus, a mulher representa todos nós. Todos nós que vamos apresentar os nossos pedidos, as nossas necessidades, todos nós que temos problemas para resolver e que vamos buscar uma solução. Só que, mais uma vez, o ensino não é através de sinônimo, é através de contraste. Nós não somos como a viúva. Por que Jesus usou a figura de uma viúva? O que isso representaria para as pessoas que estavam escutando a história que ele contava? A viúva era um sinônimo de uma pessoa carente, de uma pessoa necessitada, de uma pessoa que não tinha amparo, de uma pessoa que talvez não tivesse nem muito valor perante a sociedade, não era uma pessoa talvez produtiva. Era isso que o texto está mostrando. Uma pessoa frágil, uma pessoa necessitada. Mas o que é que Deus nos mostra? Nós somos amados de Deus. O homem, quando vai orar, a mulher quando vai orar, você está entrando na presença de Deus, só que você é amado por Deus. Você não é uma pessoa desprezada como aquela mulher foi. Você não é uma pessoa sem significado, sem valor, como aquela mulher era para aquele juiz. Você é uma pessoa que foi amada por Deus a tal ponto que a Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Então a figura dessa viúva, sozinha, necessitada, não é assim que Deus nos vê. O juiz olhava para aquela mulher e desprezava, só atendeu por causa da sua insistência. Deus não te atende por causa da sua insistência, porque você está perturbando a Ele. Você não precisa ter medo de perturbar a Deus. Deus não se perturba. Deus te atende porque Ele te olha como filho. A Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Significa que ali na cruz, Jesus conquistou para nós uma posição de filhos na presença do Pai. E como filhos, nós temos direito legal a toda herança que Jesus tem diante do Pai. Quando Deus olha para você, Ele não vê o cidadão pecador, teimoso. Quantos são teimosos aqui? Levanta a mão. Ah, sabia que tinha alguns. Deus não vê isso. Sabe o que Deus vê? O sangue de Jesus. Ele olha para você e Ele te abençoa pelos méritos de Jesus, não é pelo que você merece.
Por isso que é graça, graça. E muita gente até hoje não entendeu isso. Por que é que Jesus está nos ensinando a orar? Porque às vezes a gente não entendeu ainda o que é oração. A gente chega na presença de Deus. Sabe quando você chega no final do ano e vai pedir o seu presente de Natal? Aí o filho pensa assim, bom, não mereci muito, né? As notas não foram tão boas assim, mas eu vou chegar lá, quem sabe eu consigo alguma coisa. Não, com Deus não é na base do mérito seu. Com Deus, quando você chega diante dele, você é um filho amado, perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, e você vai receber as coisas de Deus por causa da graça de Deus, por causa do sangue de Jesus que foi derramado por você. Amém? Pode aplaudir. Por isso, Jesus descreve a oração, é o dever de orar sempre, sem esmorecer, mas ele descreve também quem é Deus, para que você não se esqueça que Deus é bom, Deus não é como um juiz iníquo, ele se importa, e ele descreve também o homem, o ser humano, para você saber que você é amado, querido por Deus. Não precisa fazer contas, quando você chegar diante de Deus, deixa eu ver se eu estou merecendo, deixa eu ver se esse mês e agora? Esse mês eu estou precisando da bênção de Deus de uma maneira especial. Será que no último mês eu fui bonzinho? Como é que eu estou na minha contabilidade com Deus? Não faça contabilidade com Deus. Se você for fazer contabilidade, você vai estar sempre perdendo. Você vai estar sempre devendo. E aí você deixa o diabo colocar culpa no seu coração e intimidar você na sua oração. Você chega para Deus, mas você pede assim, bom, vamos ver se eu consigo alguma coisa. Não. Peça com ousadia, como aquele filho que chega diante do pai e ele quer a bicicleta, não importa se ele repetiu de ano. Não é? Chega diante de Deus e peça aquilo que você necessita, sabendo que Deus te ama. Em quarto lugar, o texto descreve, já vimos a descrição da oração, a descrição de Deus, a descrição do homem, o texto agora descreve o tempo. Como assim? Vocês acham que a resposta da oração é rápida ou demora? E agora? O tempo, é depressa ou é demorado? Depende. Depende do quê? É depressa ou é demorado? Quantos aqui já tiveram a sensação de que a coisa estava demorando? Já pediu algo para Deus, ou está buscando algo de Deus, está precisando de algo na sua vida, e você tem aquela sensação de que já demorou demais, era para ontem que você queria. O texto ensina, é depressa ou demorado? Veja lá, o texto diz assim, não fará, versículo 7 e 8, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Parece demorado mesmo. Presta atenção. Parece. E aí o versículo 8 diz, digo-vos que depressa, repita comigo, depressa. Parece demorado, mas não é, é depressa. O texto está dizendo, lhes fará justiça. Então o tempo é sempre um problema para a gente. Certa vez, uma pessoa encontrou seu amigo e percebeu que ele estava meio perturbado, estava agitado e tal, e disse assim, rapaz, o que está acontecendo com você? Ele falou assim, nada não, é que eu estou com pressa, mas parece que Deus não está. Eu estou com pressa, mas parece que Deus não está. E aí a gente fica ansioso. Né? A nossa ansiedade faz as coisas parecerem demoradas, mas Deus sempre age no tempo certo, no tempo oportuno, ainda que pareça demorado. Sabe por que parece demorado? Quantos já tiveram a experiência aqui de fazer uma viagem e ter a impressão que a volta foi mais rápida? Levanta a mão. Eu pensei que era só eu. Você vai... Eu ia muito para Atibaia, meus pais moravam lá, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Só que eu sempre achava que a volta estava rápida, de repente eu olhava, já estamos em São Paulo. Mas é a mesma estrada, é o mesmo carro, é o mesmo motorista. A volta sempre é mais rápida. O que é que faz parecer que a ida foi demorada? Porque na ida eu estou querendo chegar. Eu tenho vontade de chegar, eu estou ansioso para chegar. E aí... Sabe a criança que fica lá, pai, está chegando? Pai, está chegando? Na volta ele não pergunta.
na volta chegou. Mas demorou a mesma coisa. A nossa ansiedade faz com que a gente tenha uma percepção errada das coisas. A nossa falta de entendimento do tempo de Deus faz com que a gente tenha uma percepção errada das coisas. E eu quero dizer para você, o texto diz claramente, foi Jesus quem ensinou. Parece demorado, mas Deus nunca demora, Deus nunca se atrasa. Quando Lázaro foi ressuscitado, as irmãs de Lázaro acharam que ele tinha demorado. Porque Lázaro adoeceu, mandaram avisar Jesus. Jesus não estava tão longe assim, mas ele demorou a chegar. Só que Jesus sabia que iria chegar no momento em que Lázaro já teria morrido. Mas ele iria ressuscitar Lázaro. Então aquilo que parecia demorado, aquilo que parecia fora de hora, aquilo que parecia inadequado, era o tempo de Deus. Amém? Então confie no tempo de Deus quando você estiver orando. Não fique inquieto pensando que você tem que ensinar a Deus qual é o tempo de agir. Ele sabe. Clame, peça, diga, esperneie. Peça o que você precisa. Mas saiba que Deus age no tempo exato, no tempo oportuno. Ainda que pareça demorado, a promessa no versículo 8 é: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus disse isso. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus te ama e cuida das suas necessidades. Ele sabe como fazer as coisas, Ele sabe o modo e o tempo. Nós não sabemos. Então muitas vezes ficamos inquietos, ficamos perturbados, achamos que não dá mais tempo, achamos que está na hora errada, mas Deus sabe agir no tempo certo. Então quando eu te perguntar, é depressa ou é demorado? Diga, parece demorado, mas é depressa. É na hora certa, é no tempo de Deus. Amém? E a última descrição que o texto faz é a respeito do fundamento da oração, que é a fé. Veja que interessante. Você acompanhou a história? Ele começa lá dizendo, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e tal, e uma viúva necessitada que o importunava e tal. E ele então decidiu atender a oração da mulher. E aí diz que Deus também, embora pareça demorado, Ele atende às nossas necessidades. E de repente, parece que do nada, entra uma frase meio fora de contexto. Ele diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você acha que Jesus fala alguma coisa sem sentido? Ele fala alguma coisa gratuita? Ele fala alguma coisa sem propósito? De repente deu um branco e ele começou a falar de outro assunto? Não. Ele sabe o que ele está falando. E o que é que Jesus quis fazer então no finalzinho desse ensino a respeito da oração? Depois de contar a história inteira, ele diz assim: contudo, achará porventura fé na terra o Filho do Homem quando da sua vinda? O que é que Jesus está ensinando? A fé é o fundamento de uma vida de oração. Sem fé, a nossa oração não é nada. E ele sabia que quanto mais nós nos aproximássemos do tempo do fim, mais haveria um ataque contra a fé. E as pessoas no tempo do fim seriam mais incrédulas, seriam mais materialistas, seriam mais confiantes no poder do homem do que em Deus. Muitos teriam caminhado já para o ateísmo. Outros, ainda que tendo algum tipo de vida religiosa, estariam muito confiando em si mesmos, confiando nos recursos naturais, em vez de confiar na graça de Deus, em vez de acreditar nos milagres de Deus. Ele sabia que a fé, com o passar do tempo, sofreria um forte ataque. Se ele perguntou, achará porventura fé? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se ele perguntou, é óbvio, a resposta é óbvia. Que não haverá tanta gente crendo, que não haverá tanta fé, haverá uma luta para ser enfrentada. Então o que é que Jesus está dizendo? Guarde a sua fé, alimente a sua fé, porque a fé é o fundamento de uma vida de oração. Tudo na vida com Deus depende da nossa fé. É pela fé que a gente começa, é pela fé que a gente é batizado. Todos os irmãos que foram batizados precisaram crer primeiro em Jesus. E creram de fato para dizer assim: eu quero me batizar, porque eu sei que eu não quero voltar atrás. Eu sou de Jesus e ponto.
Por isso tomaram a decisão de se batizar. Não estão aqui simplesmente passeando, visitando a igreja. Disseram assim: eu sou de Jesus. A minha vida pertence a Ele. É pela fé que a gente começa. E como é que a gente continua? É pela fé. Até o final, todos os dias da nossa vida tem que ser fundamentado na fé. A vida de oração é através da fé. Oração sem fé é como eu querer matar a sede com um copo vazio. Tem um copo, mas está vazio. O que vai mudar a minha vida? Nada. Eu preciso alimentar a minha vida de fé. Então, fé é condição essencial. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, e aqui é óbvio que a gente está cada vez mais perto, não é? Ninguém sabe exatamente quanto tempo nós temos ainda nesse mundo. Ninguém sabe exatamente quando é que Jesus volta. Mas uma coisa eu sei: hoje estamos mais perto do fim do que ontem. A nossa geração está mais perto do fim do que a geração passada. Isso é óbvio, é indiscutível. Então esse texto vale para a gente. Quanto mais o tempo passa, mais eu preciso ser uma pessoa de fé. Se você não for um homem de fé, uma mulher de fé, nesses dias que a gente está vivendo, eu tenho ouvido um monte de gente dizer assim: gente, 2016 foi um ano pesado, um ano, algumas pessoas dizem que foi um ano esquisito. Estamos passando tempos difíceis. Se você não tiver fé num momento desses, como é que vai ser a sua vida com Deus? Como é que você vai enfrentar as lutas, as dificuldades? Ah, mas o ano que vem vai ser tudo diferente, não vai ter problema nenhum. Não vai ter rato no Congresso, vai estar tudo. Não, gente, não vai mudar tudo não. Com certeza Deus vai abençoar a sua vida, você deve ser otimista, deve ter esperança, mas pensar que o mundo não vai ter problema é bobagem. É ou não é? Então o que é que você precisa? Fé. Sua fé tem que estar firme em Deus. Você tem que saber que é a bênção de Deus que vai te dar força para vencer todos os desafios que surgirem. Amém? Então eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Essa palavra foi pronunciada por Jesus. Foi Jesus quem disse. Foi Ele quem ensinou. E Ele ensinou porque nós precisamos aprender. Ele ensinou porque é importante para as nossas vidas. E a última coisa que Ele ensinou foi sobre a necessidade da fé. Eu quero que você saia daqui hoje com mais fé do que você chegou. Amém? Eu quero que você saia daqui mais consciente de que você não pode andar distraído nesse mundo. Ele avisou que as coisas iriam ficar mais complicadas com o passar do tempo no mundo. Então você precisa alimentar a tua fé, precisa alimentar o teu coração na presença de Deus. Amém? Então, feche os seus olhos, levante os seus braços, se renda diante do Senhor, coloque a sua vida diante dEle. Deus falou alguma coisa com você enquanto você ouviu essa palavra. Receba, se comprometa com a palavra de Deus. Aquilo que o Espírito tocou no seu coração, diga: Senhor, eu quero, no nome de Jesus. Senhor, eu quero entregar minha vida, eu quero entregar aquela área da minha vida que o Senhor falou comigo hoje. Eu quero sair daqui hoje transformado, renovado. Eu quero realmente ser um servo teu fiel. Eu quero ter uma vida de fé, uma vida de comunhão, uma vida de oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos cada vida aqui diante da tua presença, Pai. Todos nós, aqueles mais novos na fé, os nossos irmãos que foram batizados hoje, aqueles teus servos que talvez tenham se afastado do Senhor e hoje estão voltando para a tua presença, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que têm tantos anos de vida cristã e talvez tenham esfriado no meio do caminho. Todos nós, ó Deus, nos colocamos diante da tua presença para pedir que o teu Espírito nos fortaleça, nos encha, que nós saiamos daqui, ó Deus, renovados no teu poder, ó Deus, renovados na nossa fé, Pai, e que a nossa vida de oração seja transformada, restaurada, ó Deus, seja realmente construída uma vida sólida na tua presença, Pai, para que o Senhor possa todos os dias fortalecer e edificar as nossas vidas, para que possamos colocar as nossas necessidades diante do Senhor e sabermos que, como um Pai amado, o Senhor está sempre cuidando de cada uma das nossas necessidades, Pai. Se existem pessoas aqui hoje abatidas por causa das lutas, ó Deus, abatidas por causa da demora, eu quero declarar no nome de Jesus: o Senhor fará justiça e fará rápido, como o Senhor mesmo prometeu, ó Deus. A nossa vida está diante do Senhor, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Há muitas coisas nessa vida que nós não conseguimos fazer sozinhos. Precisamos da Tua graça, do Teu poder, da atuação do Teu Espírito, e muitas vezes precisamos mesmo de um milagre, aquilo que é impossível
impossível o homem fazer, precisamos que o Senhor faça nas nossas vidas. Estamos nos colocando diante de Ti, para pedir que o Senhor nos encha do Teu Espírito, e que ao sairmos daqui estejamos todos hoje mais fortes do que quando entramos, ó Deus, e preparados para alimentar a nossa vida de oração, Pai. Que hoje seja um dia de retorno para aqueles que estavam distantes, ó Deus. Seja um dia de realmente deixarmos toda a frieza, toda a mornidão e estarmos andando na Tua presença, cheios do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.